1845, Montgomery, Alabama. O sofrimento de 3 mulheres esquecidas por todos exceto pela terra começou no silêncio de uma enfermaria escondida. Annie Williams, esse era o nome da mulher que, armada com um desespero silencioso e um espírito que se recusava a ser totalmente quebrado, mudou para sempre o destino do médico que a reivindicava como sua paciente. Uma jovem mulher, talvez com 25 anos, uma criada doméstica, forte e vital, que já havia suportado mais do que a maioria poderia imaginar. Mas naquela noite, Annie Williams não encontrou descanso, não encontrou consolo, não encontrou conformidade. O espírito de Annie Williams, sua saúde, seu próprio futuro, foram sistematicamente desmantelados pela crueldade científica. Esta é a verdadeira história de Annie Williams, uma escrava que decidiu que o amanhecer de uma nova e horripilante forma de progresso médico não seria uma noite de resignação, mas de uma justiça duradoura e sussurrada. Se você ainda está assistindo, escreva a palavra justiça abaixo. O ar em Montgomery pairava pesado, denso com o aroma de magnólias e as verdades não ditas de uma sociedade construída sobre vidas roubadas. No ano de 1845, os sussurros do progresso frequentemente mascaravam os gritos dos violados. Dr. J. Marion Sims, um homem que em breve seria aclamado como o pai da ginecologia moderna, estava realizando seus experimentos inovadores. Seu laboratório não era uma instituição grandiosa e estéril, mas um pequeno edifício despretensioso, muitas vezes uma sala de estar reaproveitada ou um anexo dedicado em uma propriedade onde pessoas escravizadas viviam e trabalhavam. Para Annie Williams e para Lucy e Betsy, outras 2 mulheres cujos nomes a história lutou para preservar, este edifício tornou-se uma jaula, e os instrumentos do médico, seus algozes. Annie conhecia os ritmos do trabalho árduo desde criança. Suas mãos, fortes e capazes, haviam amassado massa, esfregado pisos e cuidado das necessidades de famílias brancas que a viam não como uma pessoa, mas como propriedade. Sua vida era uma tapeçaria tecida com campos ensolarados e cozinhas iluminadas pelo fogo. Uma vida que prometia apenas mais do mesmo, até que a dor começou. Uma dor constante e excruciante que tornava cada movimento um calvário, cada respiração uma luta superficial. Ela sofria de fístulas vesicovaginais, uma complicação devastadora do parto que a deixava em agonia e humilhação perpétuas. Para muitas mulheres escravizadas, tais condições eram uma sentença de morte, uma deterioração lenta e isolante. Mas para Annie foi uma porta, não para a cura, mas para um tipo diferente de sofrimento. A primeira vez que Annie viu a enfermaria do médico, ela parecia enganosamente comum. Uma porta de madeira simples, uma janela estreita, uma pequena maca. Mas gravado em sua memória estava o brilho de uma chave da porta de latão, pendurada em um gancho ao lado da entrada. Um símbolo, ela entenderia mais tarde, de sua absoluta falta de liberdade, da porta que se abriria apenas ao comando do médico, à sua vontade. Ela foi levada para dentro, não pedida. Deitada, não consultada. O silêncio do lugar não era pacífico, zumbia com um pavor não dito, uma tensão que puxava os fios de seu espírito. Dr. Sims, um homem de ambição e fervor científico, via Annie e as outras não como indivíduos, mas como casos, como oportunidades. Ele acreditava que a delicadeza das mulheres brancas as tornava inadequadas para suas cirurgias experimentais. Mulheres escravizadas, ele raciocinou, eram sujeitos ideais. Seus corpos, ele racionalizou, eram robustos, sua tolerância à dor maior, suas vozes negligenciáveis. Essa lógica arrepiante, nascida do racismo generalizado da época, tornou-se a base de sua elogiada carreira. Annie tornou-se uma de suas principais pacientes, uma mulher cujo corpo ele cortaria, costuraria e recosturaria, repetidamente, em sua incansável busca pela perfeição cirúrgica. A voz espiritual da memória sussurra através do tempo, recordando os procedimentos intermináveis.
Annie deitaria em uma mesa de cirurgia improvisada, muitas vezes uma prancha de madeira sobre duas cadeiras, às vezes com outros médicos observando, às vezes apenas com Sims e seus assistentes. Não havia anestesia para Annie, não verdadeiramente. Sims acreditava que mulheres negras não sentiam dor da mesma maneira, ou que sua dor era simplesmente um sacrifício necessário para o avanço científico. Às vezes, uma pequena dose de ópio era administrada, mais para mantê-la imóvel do que para amortecer o corte agonizante do bisturi ou a picada da agulha. Você consegue imaginar essa profundidade de traição, essa negação sistemática de sua própria sensação? As operações eram longas e extenuantes. Sims experimentou várias técnicas, usando suturas de fio de prata, tentando diferentes abordagens para fechar as fístulas. Cada tentativa era uma nova ferida, uma nova esperança esmagada, um ciclo renovado de dor. Annie suportou 30 procedimentos durante um período de 4 anos. 30 vezes seu corpo foi aberto, manipulado, suturado e então deixado para cicatrizar, apenas para a ferida reabrir, ou para Sims decidir que uma nova abordagem era necessária. Seu corpo tornou-se uma tela para sua ambição, marcado pela busca implacável de uma cura que, por muito tempo, permaneceu fora de alcance. O cheiro de éter e sangue, o gosto metálico dos instrumentos, o calor opressor do sol do Alabama batendo no telhado fino da enfermaria. Estas eram as âncoras sensoriais do pesadelo acordado de Annie. As mãos do médico, precisas e inflexíveis, moviam-se sobre ela. Ela cerraria os dentes, seus músculos rígidos, lágrimas, frequentemente escorrendo silenciosamente pelas suas têmporas, molhando o tecido áspero sob sua cabeça. Às vezes, ela ouvia as consultas sussurradas dos homens brancos, suas vozes clínicas, distantes, discutindo seu corpo como se fosse um quebra-cabeça a ser resolvido, não um ser vivo e sofredor. A chave da porta giraria na fechadura, anunciando o início e o fim de cada sessão, um clique definitivo que selava seu destino dentro daquelas paredes. Era um som que ecoava as correntes que a prendiam, não apenas fisicamente, mas nas partes mais profundas de sua alma. Sims documentava meticulosamente seus fracassos e sucessos, frequentemente em um tom científico e distante que despojava Annie de sua humanidade. Ele escreveu sobre sua resiliência, sua paciência extraordinária, um elogio distorcido que ignorava a total falta de escolha que ela tinha. Ele notou sua resistência, confundindo sua imobilidade forçada com estoicismo, seu silêncio com consentimento. O que ele falhou em registrar, o que ele escolheu ignorar, foi o profundo custo psicológico, o terror que deve tê-la dominado antes de cada nova sessão, a exaustão que se infiltrava em seus ossos, a confiança despedaçada que a assombraria para sempre. A história de Annie não é apenas de dor física, mas de um profundo ferimento psicológico. Cada operação corroía seu senso de si, sua dignidade. Ela foi reduzida a uma condição médica, sua identidade como mulher, um ser humano, sistematicamente apagada em nome da ciência. A exposição constante, a invasão de seu eu mais íntimo por vários homens, foi uma violação profunda. Ela era uma mãe, uma filha, um membro da comunidade. Mas naquela enfermaria, ela era meramente o caso. O peso dessa desumanização a oprimia, pesado como o céu noturno do Alabama, antes de uma tempestade, às vezes, nos momentos tranquilos entre os procedimentos. Quando o médico e seus assistentes se retiravam, Annie deitava na maca, olhando para o teto. Seu corpo doía, seu espírito parecia um tecido esfarrapado. Ela se lembraria dos rostos de seu povo, das canções que cantavam nos campos, dos olhares compartilhados de compreensão que passavam entre eles. Essas memórias eram como brasas frágeis nas cinzas frias de seu presente, tremeluzindo com um calor tênue e persistente. Ela ansiava por liberdade, não apenas da dor, mas do domínio implacável da vontade de Sims, da constante expectativa de seu sofrimento. Dr. Sims
Por sua parte, via-se como um cientista benevolente, um pioneiro. Ele acreditava que estava trabalhando para o bem de todas as mulheres e que o sofrimento de algumas mulheres escravizadas era um sacrifício necessário, até nobre. Ele escreveria sobre os obstáculos que enfrentava, nunca realmente reconhecendo que o maior obstáculo era o custo humano de sua ambição. Seus diários, quando mencionavam Annie, eram frequentemente preenchidos com observações clínicas, desprovidas de empatia. Ele via a dor dela como um problema a ser superado, não uma pessoa a ser curada com compaixão. Esse distanciamento, essa capacidade de compartimentalizar o sofrimento humano, tornou-se uma marca de sua genialidade. A comunidade sabia. Eles sabiam das mulheres do médico, aquelas que desapareciam em sua enfermaria, aquelas que voltavam mudadas, marcadas, às vezes quebradas. Sussurros carregavam suas histórias, não em condenação de Sims, pois poucos ousavam, mas em uma tristeza compartilhada, uma compreensão comunitária da profunda injustiça. Annie tornou-se uma lenda silenciosa entre eles, um símbolo do que todos suportaram, um testemunho da crueldade inflexível de seu mundo. Seu sofrimento tornou-se um fio na rica e dolorosa tapeçaria de sua história oral transmitida em tons sussurrados, uma verdade crua demais para a luz do dia. Os anos se fundiram uns nos outros. O corpo de Annie, embora marcado, finalmente começou a cicatrizar. Sims, após inúmeras tentativas, finalmente aperfeiçoou sua técnica, usando suturas de prata que se mostraram mais eficazes. A fístula de Annie foi fechada. Ela estava curada. Mas que tipo de cura era essa, quando o espírito ficava em frangalhos? Sua cura física veio a um custo imensurável, uma dívida paga em dor, humilhação e o despedaçamento irreversível de sua autonomia. Sims declarou seu triunfo, publicando suas descobertas, ganhando reconhecimento e fama. Seu nome começou a ecoar em círculos médicos, enquanto o de Annie permaneceu largamente não mencionado, uma nota de rodapé, um corpo sem nome na narrativa de seu sucesso. No rescaldo de sua cura, Annie foi devolvida às suas tarefas, seu corpo ainda carregando as marcas da busca implacável do médico. A dor havia desaparecido, mas as memórias não. O fantasma da chave da porta, trancando e destrancando seu destino, permaneceu gravado em sua mente. Cada rangido de uma porta, cada giro de uma tranca, podia desencadear um calafrio fantasma, uma lembrança vívida do confinamento. Ela se movia pelos seus dias com uma dignidade silenciosa, seus olhos contendo uma profundidade de experiência que poucos poderiam compreender. Ela havia atravessado o fogo e emergido não ilesa, mas inegavelmente transformada. As narrativas que Sims construiu em torno de seu trabalho frequentemente omitiam a verdade completa. Ele falava da disposição de suas pacientes, ignorando o fato de que pessoas escravizadas não tinham direito de recusar, nem poder de consentir. Seus corpos não lhes pertenciam. Seu sofrimento era considerado um recurso. Essa supressão da verdade, esse apagamento deliberado da autonomia, tornou-se a própria essência de seu legado, mas a verdadeira memória, aquela que vive nos corações dos oprimidos, não é tão facilmente silenciada. Annie viveu um testemunho silencioso. Sua história, juntamente com as de Lucy e Betsy, tornou-se parte das correntes invisíveis da história, fluindo sob as narrativas oficiais, esperando para ser redescoberta. Foi uma história de profunda injustiça, de ciência nascida da crueldade, de progresso manchado pelo racismo. Foi uma história que exigia ser ouvida, não apenas para Annie, mas para todos aqueles cujos corpos foram explorados, cujas vozes foram silenciadas, cuja humanidade foi negada. O legado dos experimentos do Dr. Sims é complexo e desconfortável. Suas inovações cirúrgicas, sem dúvida, salvaram vidas e aliviaram o sofrimento de inúmeras mulheres nas gerações seguintes. Mas isso não pode, e não deve, ser separado do horror moral de como essas inovações foram alcançadas. É um lembrete contundente de que, mesmo em nome do progresso,
A ética pode ser brutalmente sacrificada, e os mais vulneráveis podem carregar o fardo mais pesado. Annie Williams, Lucy e Betsy não eram meros sujeitos. Elas foram sacrifícios fundamentais, seu sofrimento a própria base sobre a qual um campo médico celebrado foi construído. No final, a história completa de Annie, como tantas outras, nunca foi totalmente registrada nas histórias oficiais. Os documentos e diários da época focavam na genialidade do médico, suas descobertas. Os nomes das mulheres escravizadas, sua dor, sua resiliência, foram largamente ignorados, empurrados para as margens ou deliberadamente omitidos. A chave da porta. Da enfermaria, antes um símbolo de sua prisão física, tornou-se uma metáfora para a verdade trancada, uma história mantida atrás de uma barreira de silêncio e amnésia histórica. Mas histórias como a de Annie não são verdadeiramente apagadas. Elas meramente recuam para as sombras, esperando pela luz da lembrança. Elas se tornam parte do folclore dos oprimidos, sussurradas de geração em geração, não como simples contos, mas como avisos, como lições, como um clamor profundo e duradouro por justiça. A memória de Annie Williams, a mulher forte e silenciosa que suportou 30 agressões cirúrgicas, vive não em textos médicos estéreis, mas nos ecos de sua luta, exigindo que confrontemos as verdades desconfortáveis de nosso passado. Seu espírito, embora ferido, nunca morreu totalmente. Ele simplesmente se transformou, tornando-se uma sentinela silenciosa, um lembrete do preço do progresso construído sobre a dor. Histórias como esta merecem testemunhas, seja uma deixando sua marca nos comentários. O sol do Alabama, um forno implacável, castigava os campos da plantação, assando a terra vermelha até que ela rachasse como pele velha. Antes da enfermaria, antes do médico, a vida de Annie era definida por este sol e pelo solo que ele nutria. Ela foi trabalhadora de campo por um tempo, depois levada para a casa, suas mãos consideradas valiosas demais para o algodão, precisas demais para o trabalho pesado. Na espaçosa cozinha da propriedade de Montgomery, Annie movia-se com uma graça praticada, seus movimentos econômicos, sua mente muitas vezes a quilômetros de distância, imaginando uma vida onde seu trabalho fosse dela, onde seu corpo pertencesse apenas a si mesma. Ela era forte, seus braços musculosos de amassar massa para os jantares luxuosos do senhor, suas costas acostumadas às longas horas curvada sobre panelas fumegantes. Ela se lembrava do calor da lareira, do cheiro de pão assando, do zumbido baixo da conversa entre as outras mulheres escravizadas na cozinha, uma breve e frágil semelhança de comunidade. Foi nesses momentos compartilhados, os mais breves olhares trocados sobre um ensopado borbulhante, que uma linguagem silenciosa de resistência e esperança a falada. Elas entendiam os fardos umas das outras sem precisar de palavras. Então veio o parto. Um trabalho de parto difícil e prolongado que deixou seu corpo quebrado de uma forma que ela não conseguia entender. A dor era imediata e constante, uma queimação implacável que roubava seu sono e sua paz. A vergonha era quase tão pesada quanto a agonia física, o vazamento constante que a marcava, fazendo-a sentir-se impura, indesejada. Ela tentava esconder, limpar-se constantemente, mas a condição era implacável. Sua utilidade aos olhos do Senhor estava diminuída. Ela não podia mais trabalhar na casa, sua condição considerada inapta para a proximidade da família branca. Ela foi transferida para uma pequena cabana isolada, seu espírito afundando em um desespero profundo e silencioso. Foi esse desespero, esse sofrimento profundo, que a tornou candidata ao Dr. Sims. Ele ouviu falar de sua condição, um caso perfeito para sua pesquisa em ascensão. Não houve consulta nem discussão gentil de opções, apenas uma ordem. Uma manhã, 2 homens vieram, fortes e silenciosos, e a levaram. Ela caminhou, a cabeça erguida apesar do tormento interno, seus olhos varrendo os rostos de seu povo, buscando um sinal, um consolo. Ela viu apenas a piedade deles, o medo deles, sua própria impotência refletida nela.
a chave da porta. Da enfermaria, um pedaço frio e duro de metal ainda não estava à sua vista, mas as correntes invisíveis de sua circunstância já a haviam trancado no futuro sombrio de Sims. A enfermaria em si era um pequeno edifício independente, talvez antes um galpão de armazenamento, agora meticulosamente limpo e equipado com uma única e estreita maca, coberta por lençóis brancos e impecáveis. Uma pequena mesa continha uma variedade de instrumentos brilhantes: bisturis, agulhas, espéculos, ferramentas tanto de cura quanto de profunda invasão. As janelas estavam frequentemente fechadas, lançando o quarto em um crepúsculo perpétuo, como se a luz forte do dia não pudesse testemunhar os atos realizados lá dentro. Sua primeira operação foi um borrão de terror e dor. Sims, frequentemente acompanhado por outros médicos da região, ficava sobre ela, sua voz um zumbido baixo de instruções, suas mãos movendo-se com uma mistura inquietante de distanciamento clínico e foco intenso. Ela sentiria o metal frio, o corte afiado, o puxão agonizante das suturas. Às vezes, ela mordia a língua até sangrar, para não gritar, para negar-lhes a satisfação de sua agonia completa. Sua mente divagava, pairando acima de seu corpo, observando à distância um escudo psicológico contra o presente insuportável. Ela se imaginava um pássaro, voando sobre os campos, longe da enfermaria, longe das mãos insistentes do médico. Lucy e Betsy, as outras duas mulheres, eram suas companheiras silenciosas neste purgatório. Elas raramente falavam de seu calvário compartilhado, por medo de serem ouvidas, por medo de dar voz ao inominável. Mas seus olhos, quando se encontravam, falavam volumes. Um sobressalto compartilhado ao som dos passos do médico se aproximando, um aceno sutil de compreensão após uma sessão particularmente extenuante, um suspiro compartilhado de alívio quando a chave da porta finalmente girava, sinalizando um alívio temporário. Elas eram uma pequena e não dita irmandade de sofrimento, unidas não por laços de parentesco, mas pela violação compartilhada de seus corpos. Betsy, mais jovem que Annie, era frequentemente mais fraca, seu espírito aparentemente mais frágil. Annie se lembrou de uma vez, após um procedimento particularmente longo para Betsy, como Sims havia dado uma ordem ríspida para que ela fosse limpa, sua voz desprovida de qualquer ternura. Annie havia sido quem gentilmente lavou o sangue, para acalmar a testa febril de Betsy, sentindo o tremor em suas próprias mãos enquanto o fazia. Nesses momentos, os papéis se confundiam. Ela não era apenas uma mulher escravizada, mas uma cuidadora, uma irmã em braços silenciosos. O que você estaria pensando naquele momento, testemunhando tal profundo desrespeito pela dignidade humana? Os diários de Sims, agora estudados por futuras gerações, ofereciam um vislumbre arrepiante de sua mentalidade. Ele escreveu sobre a perseverança e a natureza que não se queixa de Annie, torcendo seu silêncio forçado e sua falta de autonomia em virtudes. Ele anotou suas respostas físicas, seu pulso, sua respiração, mas nunca se aprofundou no tormento psicológico que infligia. Para ele, ela era um quebra-cabeça biológico, um recipiente para exploração científica. Ele não era um monstro em seus próprios olhos, mas um homem impulsionado por um propósito nobre, cego ao custo gigantesco de sua ambição. Sua ambição era um motor poderoso, alimentado pelo sofrimento que ele documentava meticulosamente. Os repetidos fracassos foram esmagadores, não apenas para Annie, mas para o orgulho do médico. Cada vez que uma sutura se rompia, cada vez que uma fístula reabria, a frustração de Sims aumentava, levando a novos experimentos, a procedimentos mais invasivos. O corpo de Annie tornou-se uma oficina viva, constantemente sendo refinado, reengenharizado. Ela aprendeu a antecipar os diferentes instrumentos, as abordagens variadas, as sutis mudanças no comportamento do médico que sinalizavam uma nova tentativa. Sua resiliência, uma chama silenciosa e teimosa diante de um vento implacável, era verdadeiramente extraordinária. O cheiro de sangue e antisséptico
tornou-se o companheiro constante de Annie. Ele se agarrava às suas roupas, à sua pele, um odor fantasma que a seguia mesmo quando ela tinha permissão para descansar em sua pequena cabana. Ela tentou lavá-lo, esfregando a pele até sangrar, mas estava gravado profundamente um lembrete da violação. O sono oferecia pouca fuga, assombrado por imagens fragmentadas da mesa de cirurgia, os rostos dos médicos pairando sobre ela, o brilho frio do aço. Mas mesmo nos abismos mais profundos do desespero, o espírito humano encontra formas de suportar. Annie se agarrava a pequenas coisas. A visão de um vibrante cardeal vermelho fora da janela da enfermaria. O som distante de uma canção espiritual, cantada por seu povo nos campos, o breve e reconfortante toque da mão de outra mulher escravizada. Esses momentos fugazes eram como pequenas lâmpadas em uma vasta escuridão, fornecendo luz suficiente para guiá-la por mais um dia. Sua cura finalmente veio, após anos de tormento. Sims, após 30 operações, finalmente aperfeiçoou a técnica de sutura com fio de prata, um método que revolucionaria a ginecologia. Ele a declarou curada, suas fístulas fechadas, seu sofrimento, em sua visão, terminado. Ele celebrou seu triunfo, seguindo para a maior fama, seu nome gravado nos anais da história médica. Annie, no entanto, foi simplesmente devolvida ao seu senhor, seu corpo novamente inteiro, mas seu espírito indelevelmente marcado. As cicatrizes físicas eram visíveis, um mapa de seu sofrimento gravado em sua carne. Mas as cicatrizes invisíveis eram mais profundas, serpenteando por sua alma. Ela não conseguia mais confiar plenamente, não conseguia mais relaxar de verdade. O fantasma da chave da porta ainda chacoalhava em sua mente, um lembrete constante de sua impotência, da facilidade com que seu corpo havia sido reivindicado, explorado e descartado. Ela se movia pela vida com uma força silenciosa, uma sabedoria profunda nascida de sua aprovação. Ela havia visto os cantos mais sombrios da ambição humana, e ela havia sobrevivido. A própria plantação começou a parecer diferente para ela. Os sons familiares dos campos, o riso distante das crianças, tudo parecia carregar uma dissonância sutil, um fraco eco do sofrimento que ela havia suportado. A cozinha, antes um lugar de calor e momentos compartilhados, agora guardava uma memória agridoce de sua vida antes da enfermaria. Ela continuou seu trabalho, mas seu olhar era frequentemente distante, refletindo uma mudança profunda dentro dela. Ela não era mais apenas Annie, a criada doméstica. Ela era Annie, a sobrevivente, a testemunha silenciosa de um capítulo horripilante na história da medicina. A narrativa da genialidade do Dr. Sims rapidamente ofuscou a verdade de seus métodos. Nos periódicos médicos, na sociedade educada, suas curas eram aclamadas como milagres. Os nomes de Annie, Lucy e Betsy foram deliberadamente apagados, suas contribuições para sua descoberta minimizadas a uma mera menção de pacientes ou casos. Os registros oficiais documentavam meticulosamente os procedimentos, as técnicas, as datas, mas omitiam cuidadosamente a falta de consentimento, a dor agonizante, a desumanização. Esta era a verdadeira natureza da verdade suprimida, uma narrativa cuidadosamente elaborada para preservar a reputação dos poderosos à custa dos sem voz. Mas entre a comunidade escravizada, a história de Annie e de Lucy e Betsy perdurou. Era sussurrada nos alojamentos dos escravos após o anoitecer, compartilhada ao redor de fogueiras crepitantes, transmitida de mãe para filha. Tornou-se um conto de advertência, um testemunho das brutais realidades de sua existência e um reconhecimento silencioso e desafiador da incrível força das mulheres. As histórias mudavam e alteravam a cada recontagem, transformando-se em uma espécie de folclore, borrando as linhas entre fato e lenda, mas sempre retendo a verdade central de seu sofrimento e sobrevivência. Eles falavam do espírito inquebrável de Annie, de como ela suportou o que nenhum ser humano deveria. Sua história tornou-se um símbolo silencioso de resistência, não de rebelião com uma arma,
mas de uma fortitude interna que se recusava a ser extinta. Foi uma história que os lembrou que, mesmo quando seus corpos eram escravizados, seus espíritos, se ferozmente guardados, poderiam permanecer livres. Ensinou-lhes que o verdadeiro poder nem sempre residia na força física, mas na vontade inabalável de sobreviver, de lembrar, de testemunhar. Annie mesma raramente falava de sua aprovação, não em detalhes. As memórias eram muito cruas, muito sagradas em sua dor, para serem compartilhadas descuidadamente. Mas sua presença, sua dignidade silenciosa, era um testemunho vivo. Quando uma nova mulher na plantação experimentava complicações do parto, era frequentemente Annie que elas procuravam, não para aconselhamento médico, mas para um aceno silencioso, um toque tranquilizador, uma compreensão que transcendia as palavras. Ela carregava o peso de sua experiência, não como um fardo, mas como um manto de profunda sabedoria. A transformação cultural desencadeada por essas histórias foi sutil, mas poderosa. Reforçou a desconfiança arraigada na medicina branca, criando uma dependência mais forte de práticas de cura tradicionais dentro da comunidade escravizada. Promoveu um senso mais profundo de solidariedade comunitária, uma compreensão compartilhada de que seus corpos estavam sempre em risco, e suas histórias sua única verdadeira posse. A lenda de Annie, a mulher que suportou a faca do médico 30 vezes, tornou-se um hino silencioso de sobrevivência, um cântico entoado sem som, ressoando nos oceanos. Os de seu povo, a chave da porta. Antes um símbolo de sua prisão física, agora tornou-se um eco assombroso, um lembrete dos portões do sofrimento que haviam sido abertos e fechados em seu corpo. Simbolizava não apenas sua própria história, mas as inúmeras histórias não contadas de exploração e injustiça que jaziam enterradas sob as narrativas polidas da história. Era uma chave para uma verdade que se recusava a permanecer trancada. Annie Williams viveu uma vida plena após sua cura, embora tenha sido uma vida para sempre moldada pelo que ela havia suportado. Ela viu a guerra civil ir e vir, experimentou o breve e inebriante sabor da liberdade, e então as amargas decepções da reconstrução. Ela continuou a trabalhar, a amar, a sobreviver. Seu corpo envelheceu, suas cicatrizes desvaneceram nas rugas do tempo, mas a história que ela carregava dentro de si permaneceu vibrante, uma brasa viva de verdade. Quando ela finalmente faleceu, seu nome não foi registrado em nenhum grande livro de história, nem gravado em nenhum monumento. Mas nos recessos silenciosos da memória, no folclore transmitido por gerações de seus descendentes, Annie Williams viveu. Ela se tornou um sussurro, uma lenda, um testemunho da profunda força do espírito humano diante de uma crueldade inimaginável. Sua história, outrora suprimida, agora se apresenta como uma poderosa acusação, uma demanda por responsabilidade, um clamor feroz por justiça que ecoa através dos séculos. Isso nos lembra que o progresso, quando construído sobre o sofrimento dos sem-voz, é para sempre manchado, e que a verdadeira cura começa apenas quando reconhecemos a verdade completa e dolorosa. Se esta história ficou com você, certifique-se de que ela chegue a outros que precisam ouvi-la. Os anais da medicina, gravados em tinta fria e oficial, registram os triunfos do Dr. John Marion Sims, seu nome brilhando intensamente, suas inovações radas. Mas nos cantos sombrios da história, longe das páginas polidas dos periódicos científicos, outra verdade persistia. Era uma verdade carregada não em livros-razão ou relatórios médicos, mas nos tons sussurrantes de gerações, nos olhares cúmplices trocados entre os mais velhos, na força silenciosa e desafiadora daqueles que se lembravam. A chave da porta, que outrora trancara Annie Williams em seu tormento, não pôde no final trancar sua história. Tornou-se, em vez disso, um símbolo da verdade suprimida, um testemunho do fato de que algumas histórias, não importa quão brutalmente apagadas da palavra escrita, encontram seu eco eterno nos sussurros do povo, perdurando como folclore, exigindo ser ouvidas, exigindo justiça.
recusando-se para sempre a ser esquecidas. Histórias como esta merecem testemunhas. Seja uma deixando sua marca nos comentários